estamos neste momento aqui na estrada que liga as localidades do bairro Abegaí à localidade do distrito de Benjaminote, aqui no município de Cruz Alta. E nesse exato local onde a gente se encontra, um mistério aconteceu na última semana. Eu quero fazer aqui o agradecimento a justamente a confiança em que o internauta, o nosso ouvinte, deposita no nosso trabalho. Na manhã da última terça-feira, dia 29 de outubro de 2024, eu fui procurado na redação jornalística, onde eu trabalho, por um morador aqui de Cruz Alta. Esse morador, bastante assustado, queria relatar o encontro com um animal estranho que ele teve exatamente nesse local que a gente vai mostrar daqui a pouco. Na semana passada, nós tivemos aqui no município de Cruz Alta alguns registros de atropelamento de felinos. Quando esse cidadão me procurou, eu entendi que ele queria reportar algum atropelamento de algum felino. Quando ele me disse que não, na verdade ele queria me relatar uma história que ele presenciou na última semana. E agradecemos aqui justamente a confiança no nosso trabalho jornalístico. Segundo ele vinha sentido Benjaminote o bairro Abegaí, aqui em Cruz Alta. Era por volta pouco mais da meia-noite e exatamente nesse local onde a gente está, ele teria visto um vulto aqui no acostamento, e a Thaisa na técnica de filmagem, inclusive quero agradecer aqui o meu amigo Rodolfo Schetter de Oliveira, que está conosco também, o Diego Moraes, estão fazendo a nossa iluminação, inclusive aqui, mas pedi para a Thaisa mostrar, aqui ao nosso lado nós temos um barranco, justamente aqui um barranco. E essa estrada, por mais deserta, digamos assim, como o pessoal fala, tem bastante movimento. Vocês vão ver que a gente está gravando aqui o tempo todo, tem carros passando aqui na nossa região. Mas o que aconteceu naquela noite? Esse motorista, ele vinha dirigindo sentido Benjaminote ao bairro Abegaí, quando ele teria então avistado a figura de um grande animal no acostamento. Ele acreditou que se tratava de um cavalo que estava justamente amarrado aqui ao lado do barranco. Quando ele estava aí cerca de mais ou menos uns 50 metros e andava com a sua caminhonete D20 ao farol alto, ele teria enxergado esse animal e esse animal fazia menção de que viria para acostamento. Pedi para a Thaisa mostrar que também aqui, neste momento, a estrada passa justamente por uma revitalização. Então ela se tornou uma estrada estreita, porque aqui ao lado nós temos muitas pedras que vão ser utilizadas no calçamento. E ao outro lado nós temos o barranco. E esse cidadão, quando avistou esse animal, ele reduziu a velocidade e de repente o animal pulou aqui para o meio da estrada. Quando esse animal pulou aqui, segundo ele estava a cerca de 15 metros do animal, ele pisou de forma brusca no freio do veículo e a caminhonete parou. A partir daí se desenrolou um acontecimento um tanto quanto inusitado. Segundo esse morador, justamente nesse local o animal sentou no meio da estrada e ele dentro da caminhonete ficou parado, né? Se assustou com aquilo. Por que ele se assustou? Porque não era um simples cachorro. Segundo ele, esse animal tinha mais do que 2 metros de altura. Ora, não podia ser um cachorro, não era um felino, tampouco urso. Nós não temos ursos aqui. Então, segundo ele, como ele falou, ele disse, olha, Fernando, eu não posso afirmar que era um lobisomem, isso é mito. Mas o que eu vi também não era um cachorro, era um animal muito maior, com uma proporção muito maior do que um simples cachorro. E, segundo a história que esse morador nos contou e não quer ser identificado, como ele mesmo disse, por medo de que tirem ele como louco, ele disse que ele parou nessa caminhonete e ficou ali assustado cerca de 4 minutos. E o cachorro, esse animal, como algumas pessoas estão chamando um lobisomem, ficou sentado. Aí alguns internautas, após eu soltar essa matéria na nossa página do Facebook, falaram o seguinte, mas não deu tempo dele tirar uma foto? Mas se fosse eu, passava por cima, mas era só manobrar. Bom, internautas e ouvintes do Notícias RS, Rádio Cidade, Jornal Tribuna das Cidades e Jornal Visão Regional. Quando nós estávamos vindo agora, para vir gravar justamente nesse ponto, a gente estava vindo sentido Abegaí a Benjaminote, mas a gente quer gravar voltado para cá e vocês vão entender por quê. Para fazer justamente também o percurso desse condutor, mas vocês vão entender por que daqui a pouco. E a minha esposa, a Thaisa, que está filmando, ela disse, Fernando, não tem como tu ir tanto para frente, porque tu vai até Benjaminote para conseguir manobrar. E nós estamos conduzindo um Uno.
E para manobrar esse Uno agora, nessa escuridão, foi um sacrifício. Por quê? Uma vez que tu para o carro, tu não consegue enxergar no retrovisor, porque é muito escuro aqui onde a gente está. É muito escuro. Então tu não tem visão do retrovisor. Tem muitas pedras e barrancos dos dois lados. Uma vez que tu para o carro e não tem como dar uma ré de forma rápida, tu não vai passar por cima de um animal que tu tá vendo que tem mais de 2 metros de altura. Você passaria com uma caminhonete em cima de um cavalo? Obviamente que não. Então qual que é a tua única solução? Você vai ter que parar o veículo e tentar manobrar devagarzinho, justamente para não bater nas pedras ou no barranco. E nós estamos com um Uno e foi difícil, com uma caminhonete seria muito mais difícil. Então o que esse condutor me falou? Eu me assustei e parei. E esse condutor, com mais dos seus 60 anos, dificilmente num susto desse, como algumas pessoas falaram, vai pegar uma câmera fotográfica e vai bater uma foto do animal. Como ele mesmo me disse, eu me assustei e eu não tirava os olhos dessa besta, dessa fera, justamente porque eu preferia manter contato visual do que dar as costas ou a lateral do veículo enquanto tentava manobrar. E aí acontece uma coisa interessante. Esse condutor ele disse que esse lobisomem, vamos colocar entre aspas, não uivou, não tinha olhos vermelhos pegando fogo, nada disso. Era um cão muito grande, como ele mesmo disse, se assemelha ao que a gente vê na televisão como sendo um lobisomem. Mas esse animal, essa besta, não atacou ele. Segundo esse condutor, esse animal ficou sentado encarando ele, mantendo contato visual. De repente ele se levantou e ficou em 2 patas. E ali o condutor disse que se assustou, porque viu a dimensão do tamanho do corpo desse bicho. Esse animal teria ficado em 2 patas, ele uivou? Não uivou. Segundo esse condutor, esse animal ficou como se estivesse cheirando para cima, sentindo um cheiro, tentando cheirar para cima e rosnando. E aí entra a situação mais inusitada. O motorista se assustou com aquela visão e de repente esse lobo, essa fera, se apoiou novamente com as 4 patas no chão e, lembrando que ele saiu desse barranco, parou aqui no meio, ficou em 2 patas, o condutor estava ali na frente, como se fosse vocês, e de repente esse animal corre em direção ao mato e some de vista. O condutor se assustou e ficou muito apavorado com aquela situação. No outro dia me relatou essa informação. Agora o porquê que nós paramos o carro ao contrário só para fazer o percurso? Não. Me chama muita atenção, eu vou pedir aqui para a Thaisa, para o Diego e também para o Rodolfo. Eu perguntei para ele, mas o senhor poderia me dar um ponto de referência, porque a estrada em que liga a Abegaí a Benjamin Norte é uma estrada longa, o senhor poderia me dar uma referência para mim achar o local? Ele falou, Fernando, um pouco atrás da entrada da antiga capela. E isso aqui é muito interessante, essa antiga capela aqui, amigo internauta, ouvinte, porque hoje nós conversamos com alguns moradores aqui da região de Benjaminote que nos passaram que isso aqui era um antigo cemitério. Era um antigo cemitério onde sepultavam algumas pessoas. Acho que a gente vem por aqui assim, porque de tarde a gente já viu como é que estava aqui. Esse cemitério, ele tinha alguns sepultamentos que aconteciam aqui e posteriormente acabou sendo abandonado, mas uma capela ficou no local. Essa pequena capela está aqui até hoje, a gente tem um coqueiro e a capela que fica bem aqui na nossa frente. Eu vou pedir para o Rodolfo a lamparina aqui que o Rodolfo trouxe, agradecer ao Rodolfo pela gentileza. E aqui à minha frente, só para mostrar até, inclusive para a Thaisa, a lamparina não está atrapalhando a imagem? Não. Aqui ao meu lado esquerdo, para o lado onde o tal suposto lobisomem avançou, é os trilhos do trem que dá acesso à última parte do bairro Abegaí. E muitos moradores nos passaram hoje a informação de lendas de um lobisomem do bairro Abegaí, o que torna a história até um pouco mais interessante. Depois que a gente postou essa matéria em texto nas nossas páginas, diversas pessoas relataram que havia história de lobisomens no bairro Abegaí. E aqui, para mostrar para vocês, então, essa capela não deve ter ligação com essa aparição um tanto quanto estranha, mas, deixa eu desenrolar aqui, mas é interessante porque aqui há uma capela abandonada, e essa capela aqui, inclusive mostrar aqui para os nossos internautas, deixa eu ver se não tem cobra aqui, não, essa capela aqui, ela é uma capela bastante antiga, né? Alguns moradores falaram para nós que essa capela aqui tem mais de 150 anos,
e segundo eles, aqui ao lado era justamente um cemitério, tudo isso aqui era um cemitério, no fim essa capela acabou ficando abandonada. E aqui, inclusive, hoje à tarde a gente estava dando uma olhada aqui, você pode perceber que aqui parecia que era um túmulo. Inclusive foi cavado aqui na lateral, e eu pedi para a Thaisa mostrar, hoje de tarde tinha bastante ossos aqui, não sei se são ossos humanos, obviamente, mas aqui ao lado, né, nós temos inclusive um grande osso aqui. Então, se é um túmulo, né, acredito que foi violado várias vezes, mas durante o dia, se você se agachar, você enxerga bastante ossos enfiados aqui nesse buraco, nesse vão que a gente tem aqui. Então chama muito a atenção que há ainda restos mortais, pelo menos o que a gente consegue ver, há ainda restos mortais aqui. E aqui dá para perceber que devia ter algum santo, alguma coisa. Nós temos aqui onde parece uma placa antiga, né? E aqui ao lado nós temos uma espécie realmente de túmulo, né? Uma sepultura que a gente tem aqui neste lado. Então eu vou pedir para a Thaisa vir para cá, eu vou saindo de frente aqui também. São coisas interessantes e que chamam muito a atenção da gente que vem então até esse local para produzir essa reportagem. Muitas pessoas criticaram, né, esse morador que nos trouxe essa informação. Pedi para a Thaisa vir aqui desse lado, entregar aqui pro Rodolfo. Pedi para o Rodolfo então vir deste lado aqui, que daí dá para uma clareada melhor. Mas aqui então é uma antiga capela, né? Uma antiga capela em que aparentemente era uma antiga sepultura. E eu falo isso porque hoje durante a tarde, eu e a Thaisa, a gente percorreu algumas localidades aqui, como o bairro Abegaí e também a localidade de Benjaminote, que inclusive nós vamos até lá daqui a pouco e você vai entender o porquê que nós vamos finalizar essa matéria lá. E muito se falou, e a gente ouviu vários relatos de pessoas que já avistaram situações inusitadas nessa localidade dessa capela, como vultos na estrada à noite, animais enormes. Inclusive eu recebi aqui um relato de um policial militar que trabalhou nos anos 90 aqui no bairro Abegaí, na época que havia um módulo policial ali, inclusive, né, ele pediu para não ser identificado, e ele contou uma história que certa manhã, ele tinha que pegar o ônibus na Abegaí, mas o ônibus não apareceu. Então ele foi até o módulo policial, um dos policiais também estava saindo, e eles vieram então justamente na estrada aqui de Benjaminote, porque passava um ônibus que saía de Benjaminote e seguia sentido centro. E bem ali, eles estavam os dois brigadianos, policiais ali, uma mulher apareceu apavorada correndo dessa região. Segundo ela estava aguardando o ônibus aqui quando um grande animal apareceu para ela. Não atacou ela, o que é muito interessante, não atacou ela, mas foi suficiente para apavorar ela, aterrorizar ela e ela sair correndo pedir ajuda. Fora tantos outros relatos que nós acompanhamos na nossa página, na nossa primeira publicação, sobre aparições de um grande animal justamente nessa região dessa capela. Se tem alguma ligação com essa capela, se aqueles ossos que estão ali atrás são de pessoas ou não, nós não sabemos. Fica esse mistério no ar. E agora a gente vai até a localidade de Benjaminote, onde contaremos mais uma história para você. Histórias inusitadas que acontecem aqui nessa região. E é interessante que enquanto a gente grava aqui, tem muito barulho aqui. Você vai falar, Fernando, é o vento? É o coqueiro? A pessoa que fica em silêncio aqui consegue ouvir alguns barulhos um tanto quanto interessantes aqui nessa região. Fora a impressão que me dá, eu tenho 3 pessoas aqui na minha frente, com uma luz na minha cara, mas a impressão que me dá quando eu olho com visão periférica, ou seja, ao lado, a gente percebe, parece que algumas movimentações. E aqui, obviamente, a gente faz isso por você. É um local um tanto quanto ermo e perigoso. A gente está longe de qualquer localidade, em um local em que todo mundo fala que presencia fatos estranhos, sobrenaturais. Se é verdade, se é mito, lenda ou história, nós não sabemos, mas o povo conta.
Nós estamos neste momento aqui na localidade de Beja Minotti, interior de Cruz Alta, onde a gente escolheu esse local, esse exato local para finalizar a nossa matéria, e você vai entender o porquê. Há pouco estávamos na antiga capela, onde gravamos a história e o relato do condutor que conduzia uma caminhonete D20 quando deu de cara com uma fera. Como ele disse, não posso afirmar que é um lobisomem, mas também não posso dizer que era um cachorro, porque era muito grande. Mas aqui atrás de mim, a gente tem o marco da criação do município de Cruz Alta. Eu não sei se a câmera vai pegar muito bem, porque está escuro neste momento, mas, ou seja, atrás de mim nós temos uma cruz. Essa cruz foi revitalizada há algum tempo atrás, mas aqui nesse exato local foi construída, em 1633, uma cruz de madeira, uma cruz antiga. E o porquê que Cruz Alta leva o nome de uma cruz alta que fica aqui atrás? A história conta que em 1633, um fazendeiro que vivia aqui na região, inclusive para você que for vir a Cruz Alta, nós temos uma placa aqui que conta toda a história, mas eu vou resumir para você. Em 1633, um fazendeiro, dono de algumas terras, que morava aqui pela região, tinha uma filha pequena, a sua esposa havia morrido, e ele cuidava dessa menina. E certo dia ele saiu fazer uma caminhada com essa menina, e ele ouviu o canto de um pássaro, nesse monte de árvore que a gente tem aqui atrás, achou muito bonito, e tentou encontrar esse pássaro, foi com a menina, mas acabou se distraindo. E certo momento ele percebeu que não tinha a presença da sua filha. O fazendeiro ficou assustado e saiu atrás tentando encontrar a filha dele novamente. E quando ele chegou exatamente nesse local que a gente está, ele encontrou uma besta, como diziam, parecia um cachorro, mas um cachorro muito grande e de cor branca, que muitos antigos aqui chamavam de aó. Esse cachorro, essa besta, teria encontrado a criança, mas não fez mal a ela. Cuidou da criança e amamentou a criança, era uma fêmea, amamentou a criança naquele momento. O fazendeiro, quando viu aquilo, disse que ficou tomado por um pavor tão grande que morreu de forma fulminante. Infartou, passou mal, morreu. No outro dia, os funcionários desse fazendeiro foram em busca do fazendeiro e da sua filha. E quando chegaram nesse exato local, encontraram o corpo do fazendeiro, mas ainda aqui, aquela besta cuidando daquela criança, protegendo ela e amamentando ela. Dizem que todos ficaram tão perplexos com aquela cena que falaram que aquilo era um milagre de Jesus Cristo e que Jesus teria protegido aquela criança enviando justamente esse animal para proteger. Nesse local, como forma de agradecimento, foi erguido então essa famosa cruz. Na época uma cruz de madeira, uma cruz muito grande, e aí a cidade ficou conhecida como Cruz Alta. E aí essa é a história. Você que vai vir aqui para a nossa região, você pode vir aqui, temos aqui algumas placas que falam um pouco, inclusive, sobre essa história. Aqui na nossa frente nós temos mais à frente aqui um outro monumento, uma pira, e mais à frente um outro monumento, ou seja, história do nosso município. Se é verdade ou não é, se é uma lenda ou não é, fato é que depois de tantos anos as pessoas continuam contando essa história. E recentemente nós tivemos então esse outro relato de uma besta, dessa vez de cor mais escura, uma besta que acabou então interferindo no trajeto desse condutor. Lenda ou não, conversa para boi dormir ou não, não cabe nós julgar, mas a gente traz para você essas informações. E você que vai transitar nesse trecho, tome cuidado. Afinal de contas, a partir do momento que nós soltamos essa matéria em texto, antes de você estar vendo esse vídeo, e essa matéria está postada nas nossas páginas, recebemos vários e vários relatos, publicações, comentários públicos de pessoas que afirmam ter visto, neste mesmo trajeto, a mesma aparição. Quero agradecer aqui ao Diego Moraes, o Rodolfo Schetter Oliveira, a minha esposa também, que está na técnica de filmagem, o Rodolfo e o Diego que participaram da nossa iluminação. Não é fácil gravar durante a noite, mas a gente entrega para você um conteúdo histórico aqui do nosso município, mas também misterioso. Grande abraço, gostou desse conteúdo? Curta, compartilhe, deixe o seu recado, siga-nos nas nossas páginas sociais, inscreva-se no nosso canal e até uma nova matéria. Fernando Cooper para o Notícias RS, Rádio Cidade FM 98.3, Jornal Tribuna das Cidades
e Jornal Visão Regional.